Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá, muito prazer estarmos juntos aqui para iniciarmos esse módulo sobre a Sagrada Escritura. Eu sou o professor Danilo Vasconcelos, tenho graduação em Fisioterapia, Filosofia e Teologia e pós-graduação em Teologia Bíblica. É com imenso prazer que vamos iniciar essa jornada na compreensão da Palavra de Deus e que possamos, dessa forma, aplicá-las melhor na nossa vida. Inicialmente, gostaria de fazer um momento de oração. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Senhor, iluminai a todos nós, para que possamos verdadeiramente compreender a Tua Palavra, Senhor, e que possamos verdadeiramente vivê-la dignamente segundo a Tua vontade. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Então vamos iniciar esse módulo, a história da Bíblia. Então, primeiramente, quando falamos de Bíblia, sempre vem um questionamento: o que significa Bíblia? A Bíblia, ela é um conjunto de livros, e esse conjunto de livros, na verdade, ele foi construído durante mais de 2000 anos. A palavra Bíblia em si vem do grego tabiblio, que significa livros. É um conjunto de livros e cada livro em si remete a uma cultura, a um povo, a um contexto social, uma época. Cada livro remete como cada pessoa, cada leitor, cada autor se relacionava com Deus e presenciava Deus na sua vida. Os atos, ações, as recomendações. A Bíblia, ela é talvez um dos maiores livros da humanidade, pois faz diretamente um contato primordial com Deus Criador. Se formos entender a Bíblia em si, ela representa um conjunto de dois grandes áreas, não é? Duas grandes divisões, que são conhecidas como Antigo Testamento, ou Primeiro Testamento, e Segundo Testamento, ou Novo Testamento. Testamento, na verdade, pode significar para a gente uma palavra difícil de compreensão se nós analisarmos ela de forma anacrônica, ou seja, fora do seu tempo. Hoje, a palavra testamento é utilizada para, muitas vezes, definirmos ao falecimento de um ente, o que ele vai deixar para para as suas gerações, para os seus filhos, netos, enfim. Mas testamento em si tem uma raiz de origem que significa aliança. Então, o Primeiro Testamento ele vai nos comentar sobre a busca de Deus em fazer uma aliança com o homem. E o Segundo Testamento, ou Novo Testamento, remete a essa nova aliança, uma aliança renovada. Mas se falarmos e entendermos de aliança, temos que entender por que existe essa terminologia ou essa vontade de Deus em novamente criar uma aliança para conosco. E aí é que vamos adentrar inicialmente nessa nossa jornada ao entendimento do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Mas globalmente, a Bíblia ela não foi escrita em português, não foi escrita em inglês ou espanhol,
Mas, na verdade, foi utilizado uma língua muito antiga que é chamada de hebraico. O hebraico foi a forma como um povo em determinada região, exatamente no Oriente Médio, se utilizou para escrever um processo de comunicação e compreensão da presença de Deus na vida deles. Esse conjunto de escritos é chamado, inicialmente, de Bíblia Hebraica, pois originalmente foi escrita em hebraico. Parcela também da Bíblia foi escrita em grego. Grego antigo, um grego popular, chamado como grego koiné. Pequenas partes da Bíblia, que a posteriori vamos estudar, foi escrito numa língua chamada de aramaico. E essa, sim, era a língua que Jesus falava. A formação ou a escolha dos livros que iriam compor a Bíblia é chamado de processo de canonização, ou seja, a criação de um cânon. E a Bíblia, ela nas suas divisões, vão apresentar o cânon do Novo Testamento e o cânon do Antigo Testamento. O cânon do Novo Testamento não existe variação dele entre os cristãos, tanto protestantes quanto católicos. Entretanto, no cânon do Antigo Testamento, vai haver uma distinção entre a Bíblia cristã e a Bíblia hebraica. No caso, o que seriam essas distinções ou por que surgem essas distinções? Então, cânon, inicialmente, é uma palavra que significa régua. É algo utilizado, era um pedaço de madeira, um comprimento de madeira utilizado como medida como instrumento de medida. Então, se utilizava ele para demarcar situações. Então, o cânon era utilizado exatamente para definir quais livros eram verdadeiramente escritos e entendidos como palavra de Deus. Então, a Bíblia hebraica, que apresenta-se escrita numa linguagem muito antiga e oriental, chamada de hebraico, ela apresenta um cânon de livros. Dá num total de 39 livros. Essa Bíblia hebraica, mais ou menos 200 anos antes de Cristo, ela foi traduzida para a língua grega antiga. Conta-se através de uma lenda que foram 70 sábios que fizeram a tradução da Bíblia em hebraico para a Bíblia em grego. E aí por isso que ficou sendo conhecida essa versão da Bíblia hebraica para o grego de Septuaginta. A diferença consiste entre elas de que existe na Bíblia do Antigo Testamento em grego livros que existiam na época da canonização que não se apresentavam em hebraico. Ou porque se perderam, não se encontrou mais esses livros em hebraico, ou porque só existiam as suas versões em grego. E aí temos que, quando do nascimento de Jesus, a existência dessa versão bíblica utilizada nas sinagogas, os locais de estudos da Bíblia, e para utilização maior, recorrente, principalmente aos judeus fora da região de Jerusalém, a Bíblia mais utilizada, a versão, o cânon mais utilizado, era o da Septuaginta. A Bíblia hebraica é chamada do cânon curto do Antigo Testamento e a Bíblia Septuaginta é chamada do cânon longo do Antigo Testamento. Com o período da época de Jesus Cristo, a Bíblia em hebraica era pouco utilizada porque o judeu da época já não falava mais o hebraico. E isso já há 400 anos antes de Cristo.
Eles falavam todos o grego. Então, o cânon longo era muito mais utilizado do que o cânon curto. E aí começamos a entender as diferenças entre as diversas Bíblias. Temos a Bíblia do judeu, do judaísmo, que se baseia no cânon curto, chamado de Bíblia hebraica. E essa canonização, ou esse cânon, essa construção do cânon do judeu, foi feito mais ou menos 80, 90 anos depois de Cristo, a organização e delimitação de quais livros entrariam na Bíblia do judaísmo. Entretanto, o cristianismo, que já surgiu antes nesse processo do judaísmo, e melhor dizendo, nesse caso, o judaísmo sem o Templo de Jerusalém, é chamado de judaísmo rabínico, que é o que permanece até os dias de hoje. Então, o judaísmo rabínico utiliza a versão do cânon curto do Antigo Testamento na sua versão hebraica. Os cristãos que vinham surgindo, e até mesmo o cristianismo que surge antes do judaísmo rabínico, eles se utilizavam do cânon longo na sua versão grega. Isso é muito importante a gente entender, porque vamos assim compreender as falácias que foram criadas 1500 anos depois de Jesus Cristo pelas ordens dos protestantes. O Novo Testamento, ele foi todo escrito em grego. E aí compreendemos que a Bíblia que utilizamos hoje, chamamos a Bíblia Católica, é a Bíblia formada, obviamente, pela Septuaginta, que é uma versão do Antigo Testamento em grego, e a versão do Novo Testamento em grego. Por quê? Por que essa informação é importante? Porque os escritos que nos ensinam a verdadeira palavra de Deus encarnada como uma pessoa de Jesus Cristo e de todos os discípulos e seus apóstolos, foi escrita em grego. Era para um público em grego. Consequentemente, desde o início, o cristianismo se utiliza das versões gregas. Então, do cânon longo do Antigo Testamento em grego e do Novo Testamento, que só tem o Novo Testamento em grego, juntos. Então, as coresinhas azul e roxa mostram a Bíblia Católica. A Bíblia hebraica, depois de 90 depois de Cristo, foi adotada pelo judaísmo rabínico. Então, a falácia que existe na Bíblia cristã, vamos dizer assim, é dizer que a Igreja Católica retirou livros da Bíblia que não eram em si verdadeiros e se utilizou-se, e o mais correto seria voltar às origens e utilizar-se da Bíblia hebraica. Essa forma de conexão dos livros é um processo extremamente agressivo e, até certo ponto, desonesto, porque o cristianismo sempre se utilizou do cânon longo. Quem se utiliza do cânon curto são os judeus, o judaísmo rabínico. Mas, de qualquer forma, essa versão de livros hebraico e livros livros hebraicos do cânon curto do Antigo Testamento e o Novo Testamento em grego é a Bíblia protestante. Por que essa informação é importante, queridos? Porque a Igreja sempre foi responsável por trazer a verdade revelada de forma escrita e nunca manipulou nem promoveu a retirada de nenhum livro da Bíblia. Isso não é uma verdade, pois sempre se utilizou o cânon longo do Antigo Testamento e o Novo Testamento, ambos em grego. A igreja primitiva inicia sua fala, inicia sua pregação
em grego. E isso ela permanece até os dias de hoje. Há um detalhe interessante e argumentativo, plausível, que é, além disso, a distribuição dos livros na Bíblia do cânon curto, na Bíblia hebraica do judaísmo rabínico, a sequência com que esses livros foram arrumados é totalmente diferente da sequência de livros que consta na Septuaginta. Por quê? Porque pela ação do Espírito Santo, a Igreja compreendeu que a organização da versão do cânon longo nos indicaria, nos levaria a uma plenitude reveladora no cânon do Novo Testamento. Então, a ordem, mesmo que o cânon longo seja uma versão em grego do cânon curto do Antigo Testamento, a ordem do cânon longo se difere da ordem do cânon curto, pois no cânon curto não se chega ao final para nos conduzir ao Novo Testamento. Então, por quê? Porque eles são judeus, né? Então veja como é interessante. Se por curiosidade pegarmos uma Bíblia protestante, ela irá seguir. Olha que coisa mais esdrúxula. O cânon, a distribuição do cânon longo, entretanto, ou seja, com a ordem que a Igreja Católica sempre utilizou, entretanto, contando somente os livros da Bíblia hebraica, embora não obedecendo à distribuição da Bíblia hebraica. O que Lutero fez é uma falácia e uma loucura mental, porque como ele pode, em determinado momento, adotar essa distribuição da igreja primitiva e que sempre utilizou essa versão do cânon longo, dizer que a versão é o cânon curto, mas ele não segue a distribuição nem a teologia do cânon curto. É um paradoxo quase que psiquiátrico. Temos também uma versão, e aí há 200 anos, mais ou menos, depois do fechamento da Bíblia Católica, já que a Bíblia Católica era em linguagem grega oriental, com a passagem do mundo e o crescimento do Império Romano e a difusão da língua do latim, que era a língua do Império Romano, com o crescimento da Igreja Católica Romana, houve-se a necessidade de fazer uma tradução, uma versão da Bíblia Católica em grego para a Bíblia na língua popular do Império Romano, da Igreja Católica Romana, para o latim. E aí nós temos a Bíblia Católica chamada Vulgata, que vem do latim, que significa a Bíblia popular, a Bíblia do povo, ou na linguagem do povo, que na época era exatamente o latim. E isso foi dado como uma missão a São Jerônimo, e ele muito bem fez essa versão da Vulgata, que a posteriori teve novas versões até chegarmos à Bíblia que utilizamos nas nossas casas hoje em dia. Então, se formos analisar, resumidamente agora, para a gente fechar essa parte dos cânones, o judeu ele se utiliza de um cânon curto, originalmente de textos escritos unicamente em hebraico, com uma ordem específica que, quando formos adentrar melhor no Antigo Testamento, vamos explicá-la. A Bíblia cristã verdadeira católica se utiliza-se da Bíblia escrita em grego. A versão longa do Antigo Testamento em grego e o Novo Testamento escrito em grego. E também nos utilizamos da versão latina.
que é quase que praticamente uma versão oficial do início da Igreja Católica Apostólica Romana. E se formos analisar, se vocês quiserem depois ver, a Bíblia protestante é uma aberração linguística e literária porque se utiliza dos textos, da ordem dos textos da Septuaginta, mas se utilizando dos livros na língua hebraica, mas não segue a ordem da língua hebraica e agrega ao Novo Testamento em grego, que era exatamente a forma que o Novo Testamento foi escrito em todos os seus livros. O cânon hebraico, ele é considerado, até mesmo por ter material escrito anteriormente à língua grega, como livros protocanônicos. A Septuaginta, ela vai apresentar livros em grego, que serão a tradução ou a versão em grega dos livros hebraicos protocanônicos, e vão apresentar mais 7 livros que não consta, ou porque não existiam na época da constituição do cânon hebraico, né, do cânon do judaísmo rabínico, tenham se perdido na língua hebraica, ou porque foram constituídos fora de Jerusalém. E esses 7 livros que se encontram na Septuaginta são chamados de deuterocanônicos. Então, relembrando mais uma vez, o catolicismo, a igreja cristã, ela tem, né, na verdade, 7 livros, porque na Septuaginta existem 7 livros a mais no cânon longo, por isso que é chamado cânon longo, do que no cânon curto hebraico. Então, por isso que a Bíblia católica, ela vai apresentar, na verdade, 7 livros a mais do que a Bíblia protestante. Na verdade, nós não adicionamos 7 livros a mais, porque os 7 livros já constavam no cânon longo da Septuaginta. Na verdade, se formos analisar e fazer uma análise bem mais crítica, né, textualmente falando, os protestantes retiraram 7 livros da Bíblia. E quais seriam esses livros, né? Nós vamos ter Tobias, Judite, alguns trechos de Daniel, Eclesiastes, Baruque e Macabeus. Alguns dos motivos foram para se adequar à lógica do judaísmo rabínico de seleção do seu cânon hebraico e não adesão aos livros de versão grega, feita por Lutero. Outros, por exemplo, como no livro de Macabeus, a não inserção desse material na sua Bíblia protestante, pois ia contrário à teologia protestante que ele pretendia criar, como, por exemplo, a intercessão aos mortos. Então, esse foi um dos motivos dessa realidade que temos hoje em dia de Bíblia hebraica, Bíblia protestante e Bíblia do cristianismo primitivo da Igreja até os dias de hoje, a nossa Santa Bíblia Católica. Dito isto, vamos entender agora um pouco mais como é feita a constituição da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica ela é dividida em 3 partes. Ela vai ter uma primeira parte que é chamada de Torá. A segunda parte que será chamada de Neviim. E a terceira parte que será chamada de Ketuvim. A primeira parte, chamada Torá, é traduzida ou interpretada na Septuaginta como Pentateuco. Penta vem como 5, teuco significa rolo. Então são os 5 primeiros rolos, os 5 primeiros livros da Bíblia. A Torá, ela pode ser entendida como o conjunto geral das instruções. Alguns poderiam entender também como é escrito no restante da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, o livro da lei, ou o livro da lei de Deus.
Mas, na verdade, além mais do que só a lei, ele tem as instruções de como devemos viver segundo a vontade de Deus. Essa é a primeira parte, constituída de 5 livros, que já vamos comentar, pois será exatamente o início do nosso curso, o aprofundamento em cada um desses livros da Torá. A segunda grande parte dos livros da Bíblia hebraica é Neviim. Neviim são um conjunto de livros proféticos. Então, os livros proféticos, eles vão ser constituídos de os profetas maiores e os profetas menores, uma subdivisão dentro deles. E, por fim, todos os livros que não necessariamente estarão mais nessa vertente, ou que sigam uma dinâmica do profetismo bíblico, vão ser chamados de escritos, Ketuvim. São os escritos. Então, lá terão todas as formas de literatura judaica. Então, os livros dos salmos, das orações, os livros de histórias, né, como o livro de Jó, as novelas, todas as formas de literatura possível, usando prosa, usando poesia, para agregar maior possibilidade de vivência e experiência da vida e apoio para os judeus. Essa é uma divisão da constituinte da Bíblia hebraica. A Bíblia nossa, da Septuaginta, ela faz uma distinção diferente. Ela vai se utilizar dos 5 livros, que vai ser chamado de Pentateuco. Depois vai ter os livros históricos, e aí vão agregar livros tanto da parcela de livros de alguns profetas ou livros históricos dos escritos. Vai ter os livros sapienciais e os livros, aí sim, de ordem profética. Um detalhe inusitado é com relação ao livro do profeta Daniel, que na Septuaginta é colocado, pois ele é conhecido como profeta, é colocado na classificação dos livros proféticos, e que na Bíblia hebraica é colocada na parcela dos escritos. Por quê? Porque o livro de Daniel, ele não segue uma vertente de base profética quando formos estudar mais detalhadamente essa parcela. Ele segue uma outra dinâmica de gênero literário que é chamado de apocalíptica. Então é uma literatura apocalíptica. Vamos entender melhor isso quando formos discutir e estudar esse livro. Mas é interessante, pois o livro de Daniel se aproxima muito mais do Apocalipse do Novo Testamento do que, por exemplo, do livro de Isaías, que é dentro da classificação dos livros proféticos. Então, essa é a grande distinção que vai existir em relação ao Antigo Testamento, e tanto da versão grega quanto da versão hebraica. Dentro agora, compreendendo essa divisão, vamos adentrar em algumas situações importantes antes de iniciarmos a leitura verdadeiramente da Bíblia, que é como devemos entender o texto bíblico. O texto bíblico, nós precisamos entender ele dentro de um contexto no qual o autor do texto desejou e foi inspirado por Deus para escrever. Existia uma comunidade primária receptora desse texto. Então, em termos de tempo e espaço, o escrito inicial foi focado para esse grupo. Pela ação do Espírito, essa mensagem perdura e tem ainda uma vitalidade, uma força transformadora espiritualmente dentro de nós. Então, precisamos entender que o livro foi escrito em um determinado período, para uma determinada situação específica. É o que nós vamos chamar de sentido literal.
Então, o contexto do texto para qual aquela população inicial, primária, receptora dessa mensagem, foi a intencionada pelo autor ou autores do texto em questão. Segundo aspecto importante é fazermos uma leitura compreendendo o processo de revelação de Deus. Então, o movimento de revelação de Deus no transcorrer da história. A Bíblia, ela denota um processo de revelação de um Deus que amou para o seu povo, para a sua criatura, para a sua criação. Então, devemos entender também, dentro de um contexto maior, como esse processo vem se dando dentro desse movimento de revelação de Deus, que chegará ao ponto máximo no Novo Testamento, principalmente nos escritos do Evangelho, quando verdadeiramente a palavra de Deus deixa as letras e torna-se verdadeiramente uma pessoa encarnada, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse processo, esse movimento de revelação de Deus na história, é importante também entendermos isso quando formos analisar e estudar cada livro da Bíblia. E a partir daí também realizarmos um outro processo que é exatamente o sentido espiritual, entendendo como escritos e palavras pela ação do Espírito há quase 3.000 anos atrás pode modificar o nosso coração, o nosso espírito e o nosso agir. E, além de tudo, entendermos que, se hoje a Bíblia chega até nós, seja, independente da sua versão, da sua língua, ela chega até nós nos dias de hoje, essa revelação plena de Deus, através e construída e através das mãos da Santa Igreja. Então, além de tudo, devemos também entender como é que a Igreja vem e interpreta cada passagem no transcorrer desses 2.000 anos, entendendo assim um sentido pleno da Escritura, entendendo verdadeiramente, pela fé que temos na Igreja, do que Deus deseja nos comunicar, do que Ele verdadeiramente deseja de nós e da ação transformadora de sermos juntos, todos, Igreja. Entendendo todo esse processo, esse espírito aberto a termos um entendimento do que é o texto quis dizer para uma primeira situação, entendendo como essa situação pode ser entendida para nós nos dias de hoje, é que nós vamos estar prontos para fazermos uma leitura do texto. Outro detalhe importante também é em relação aos gêneros literários. Ao estudarmos cada livro, vamos entender que cada livro e determinados trechos, muitas vezes, de cada livro, pode ter um gênero literário diferente. O gênero literário, ele é uma forma que o ser humano ele se utiliza para transmitir uma ideia. Muitas vezes, cada povo vai ter uma forma, um jeito, uma tradição de comunicar uma mensagem. Muitas vezes nós aqui somos do Nordeste, nós temos um gênero literário interessante, que é o cordel. O cordel é uma forma de expressão cultural, de expressão de comunicação muito próxima nossa. Outros podem ter o dom da poesia. É um gênero literário, uma forma de passar uma mensagem, de transmitir um conceito, de dar uma ideia, de relatar um fato, não é? Mas com uma determinada característica. Temos textos que são textos jurídicos, não é? Com um linguajar diferenciado, com uma forma de constituição gramatical diferenciada. Temos textos científicos que abordam outras temáticas. Temos textos filosóficos nos dias de hoje.
com outras temáticas. Então percebam que, do mesmo jeito que temos hoje vários gêneros literários, várias formas literárias de transmitir uma mensagem, um conceito, uma ideia, há 2.000, 3.000 anos atrás, um povo, também lá no Oriente Médio, tinha essa capacidade de transmitir. Então, para verdadeiramente entendermos as mensagens que estão por trás das palavras da Bíblia, precisamos também ter a compreensão de que muitas vezes cada texto, e dentro muitas vezes de cada texto, teremos gêneros literários diferenciados, que é uma forma da expressão humana, e assim foi que Deus escolheu se revelar, se utilizando das culturas, das formas de expressões daquele povo, como transmitir a sua mensagem, o seu desejo, mas acima de tudo, o seu amor por nós. Os gêneros literários são muito importantes para que possamos verdadeiramente entender o texto e as palavras verdadeiras por trás das palavras. Então, os primeiros livros do Antigo Testamento são chamados de Pentateuco, pois são 5 livros. Isso dentro da versão grega. Em hebraico, eles são chamados de Torá, as instruções ou a lei. São 5 livros, e cada um desses 5 livros, numa tradição hebraica, tem uma importância. Sendo o primeiro Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Dentre estes, para o judeu, o mais importante se diz que é o Levítico, pois é exatamente onde contém a legislação relativa aos levitas e aos sacerdotes. Por isso existe uma representação do maior dedo e está no meio, separando, não é? E equilibrando os outros dedos. Essa é uma simbologia acerca da importância da Torá e principalmente da questão de Levíticos. Mas o primeiro livro é Gênesis. Isso é a sua terminologia em grego. Em hebraico é chamado de Bereshit, que poderíamos entender como no princípio ou em princípio. Exatamente cada livro em hebraico, cada livro dos 5 primeiros da Torá, a primeira palavra dá origem ao seu nome. Então, Bereshit é a primeira palavra do primeiro versículo da Bíblia de Gênesis. Os sábios que fizeram a tradução, a versão grega, né, a Septuaginta, eles não utilizaram essa regra, eles utilizaram a regra de fazer o que a ideia principal do texto, qual era a ideia principal do livro. Então, Gênesis quer dizer as origens. Bereshit, em princípio, Gênesis, as origens. E assim inicia o primeiro livro da Bíblia, contando as origens. O livro de Gênesis da Bíblia, ele pode se dividir em 2 grandes partes. A primeira parte, que vai de Gênesis 1 a 11, que é também chamado do livro da história das origens, que é uma primeira grande parte do livro, e a segunda grande parte do livro, que é exatamente que vai de Gênesis 12 a 50, que é exatamente a história dos patriarcas. Nesse primeiro momento, vamos nos deter acerca da história das origens, ou seja, o início de todo o processo deste livro, que procura verdadeiramente contar, não é? nos fazer chegar a entender melhor o que esse livro, qual é a pretensão deste livro. Então, em Gênesis, desde do capítulo 1 ao capítulo 11, dentro da grande rede da história das origens, né, a história da criação,
vamos ter aí, inicialmente, dentro de um processo inicial do livro, os primeiros versículos, nós vamos ter a primeira criação, ou o relato da primeira criação. Esse relato da primeira criação ele vai ser entendido como o relato dos dias da criação. Se nós formos perceber, à medida que formos estudando a leitura de cada livro, vamos perceber que ele se utiliza de um texto, na verdade, que transita entre um gênero literário de prosa, mas muitas vezes dentro da formatação do hebraico em poesia. Ao final, posso até fazer uma leitura do hebraico para a gente perceber uma certa sonoridade que caracteriza esse texto inicial da criação. Então, a grande questão não é como muitos hoje em dia comentam, Gênesis ela explica como foi feito o mundo, e isso entra em acordo ou desacordo com as teorias científicas vigentes. Não era, em nenhum sentido, esse o sentido real dessa passagem. O sentido real dessa passagem consta exatamente como podemos ver na Bíblia hebraica, no seu primeiro versículo, no qual, desde o seu primeiro versículo, percebemos a intenção da revelação de Deus. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Podemos entender como, em princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse versículo, esse primeiro versículo da Bíblia, traz informações importantíssimas. Primeiro, de que existe a contemplação de um verbo bará. Esse verbo pode ser compreendido como criação, mas criação a partir de quê? Criar é verdadeiramente algo que não existia, tornar-se a existir. E só Deus verdadeiramente tem esse poder de criar, de fazer, de agir, de bará. Então, criou Deus os céus e a terra. Se formos entender desta forma, os céus eram um limite superior, a terra um limite inferior. Poderíamos dizer, como foi bem entendido pela nossa igreja, os nossos padres da igreja, no início da igreja cristã, que Deus criou tudo que existe. Tudo que é visível e não visível. Tudo que podemos alcançar e tudo aquilo que não podemos alcançar. Então, em um único versículo, já existe uma verdade revelada, que temos aí, em todo o processo da criação, desse primeiro relato da criação, a verdade sobre Deus, que Deus é um Deus criador. E como criador, tudo que existe, que seja visível ou não visível, deriva de um ato, de um desejo de Deus. Essa é uma primeira grande revelação de Deus. Ao criar, se a gente for analisar na língua hebraica original, além disso, nós temos que existe uma palavra que se chama Elohim. Elohim, ela é compreendida como Deus. Só que, gramaticalmente, Elohim se encontra no plural. E o hebraico ele tem a tendência natural, como no português, a fazer concordância entre o sujeito e o verbo. Então, se o sujeito está no plural, o verbo deve ir para o plural, como temos no português. Então, eu não posso dizer eles criou. Eu tenho que dizer eles criaram. Então, qual é a mensagem por trás dessa palavra? Deus é um sentido plural,
mas se encontra no verbo em singular. Então, muito bem nos ensinam os padres da igreja, os nossos pais da igreja, que Deus, plural, com verbo no singular, implica dizer que, nessa verdade, encontra-se em Deus uma revelação de que Deus pode ser mais de uma pessoa. E assim, nós adentramos já no início da Bíblia, já no início da verdade revelada, que Deus é uma trindade. Um único Deus em 3 pessoas. Quando fazemos essa observação, podemos entender que essa revelação, e assim compreendeu a igreja no seu início, que todo ato criador é um ato da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Plural. Um verbo singular, uma unidade. Um Deus em 3 pessoas. Toda a criação é um ato da Trindade, da Santíssima Trindade. Um ato onde tudo que foi criado, tudo que é criado, é ação e vontade da Santíssima Trindade. E ainda é importante entendermos que existe aí o Bereshit. Bereshit é em princípio, mas também pode ser entendido Reshit de Roché, ou seja, de cabeça. E isso, se São Paulo me permitir fazer essa reflexão, é muito similar à compreensão de São Paulo quando, imagino eu, ele lendo esse texto, ele entendeu uma outra verdade revelada. E Bereshit tem uma preposição B que pode ser por, com ou em. Então, se podemos dizer com o princípio, em princípio ou no princípio. Mas a igreja transmite uma verdade que entende esse princípio como sendo o próprio princípio ou o próprio cabeça, né? O próprio comandante, o próprio regente maior. Ou seja, se a igreja de Cristo tem Cristo como o cabeça e nós, a sua igreja, como seu corpo, tudo foi feito por ele, com ele e para ele. Poderíamos fazer uma busca de um sentido espiritual de que, no início, tudo foi feito com ele, para ele e nele, por uma ação criadora da Santíssima Trindade. E tudo foi feito e criado do que nós podemos ver e do que nós não podemos ver, do que nós podemos tocar e do que nós não podemos tocar. Tudo foi um ato de amor. Essa é um dos sentidos espirituais que a igreja revela como sentido pleno desse processo criativo que se manifesta no primeiro versículo da Bíblia, através de um gênero narrativa poético, podemos compreender como Deus age no processo de eterna criação desse mundo, né? Desse processo de revelação e de amor por nós. Gênesis 1, e nesse primeiro relato, inicia-se dessa forma. A sequência começa demonstrando ainda mais a ação do Espírito Santo. Quando, no ato criativo, o Espírito de Deus, ele vem e age sobre o mundo, fazendo com que o mundo adquira um movimento harmônico, um movimento fluídico, um movimento de transformação. Assim também nós compreendemos, pelos pais da igreja, a ação do Espírito Santo continuamente no mundo, de forma a movimentar e estar presente na ação
presente do mundo até os dias de hoje. Então, algo, e isso é muito interessante, algo que foi pensado que fosse no passado, na verdade, poderia estar se comentando sobre o nosso presente e o nosso futuro. Porque para Deus, o tempo não existe. Deus age na atemporalidade, age na eternidade. Ele é o Senhor do tempo. E isso se manifesta nos próximos versículos, quando diz que Vayomer Elohim Yehi Or Vayehi Or. Quando diz que Deus disse, haja a luz, e a luz se fez. É o Fiat Lux, faça-se a luz. Então, o detentor do marcador do tempo mostra que é o dono do tempo, que é o Senhor de todo o tempo, pois Ele é o grande Criador de tudo. Esses inícios vão denotando que tudo que nós temos como nossa realidade, seja o nosso espaço, seja o nosso tempo, seja a nossa própria existência, é fruto da ação da palavra de Deus. E na Bíblia, na versão do hebraico, a gente vê sempre que e Deus falou, e Deus falou, e Deus falou. Pela ação da palavra, Deus age, Deus cria. E essa palavra, quando a gente for estudar, quando formos estudar o Evangelho de São João, vamos entender bem quem é essa palavra, quem é esse agir de Deus no mundo de forma transformadora e definitiva. Mas espere um pouquinho, vamos passar, vai demorar um pouquinho, mas chegaremos lá, com a graça de Deus. Deus age, Deus cria. E Deus vai marcando o tempo. E vai marcando as ações. Yom, que é dia, ele vai significar não necessariamente só um dia de 24 horas, mas um processo de etapa da criação. Então, todo o processo criativo de cada elemento que vai sendo constituído no mundo denota domínio de Deus. É a ação de Deus que domina cada tempo, cada dia. E por isso que nesse primeiro relato nós vamos entender, e aí foi o dia 1, e aí o dia 2, e assim o dia 3, e assim o dia 4, e assim o dia 6, e assim sucessivamente. Os dias são marcações do processo criador de Deus, mostrando que nada foge da sua ação, nada foge do seu controle. Tudo que nós imaginarmos, tudo que nós pensarmos, foi ação e criação de Deus, da sua palavra, do seu amor e da sua ação. E uma ação da Santíssima Trindade. Lembrando, sempre o substantivo no plural e o verbo no singular. Denota que era uma forma representativa de mostrar que havia um algo plural, mas que também era singular. Algo plural com singular. Os pais da igreja diziam, isso é a Santíssima Trindade. Todo o relato é da Santíssima Trindade. E como Deus controla tudo na nossa vida, nós também devemos transmitir para Deus, ou devolver para Deus um momento oportuno, um momento ideal. Não só no nosso dia a dia, mas um dia específico. E assim foi o Shabat, o sábado. Então, o sábado foi um dia que Deus, nesse momento, para esse grupo, para essa época, foi escolhido como um como um dia para o louvor e para a graça de Deus. Esse dia, ele vai ser ressignificado e modificado no Novo Testamento. Vamos entender posteriormente quem foi o responsável por fazer isso e como isso aconteceu. Mas nesse momento, nessa época, foi entendido desta forma. E isso
Não é especialmente nesse processo também um único dia numa semana específico, mas é um dia de que todo homem precisa, na sua vida, ter um momento específico para louvar, agradecer e adorar ao seu Deus Criador. Nesse primeiro processo, isso é o relato que é entendido nessa narrativa poética, o relato da primeira criação. E um dado importante, um momento importante nesse relato criador de Deus, se dá exatamente no processo do capítulo 1, versículo 26 em diante, exatamente quando, após fazer todo um processo criativo de tudo que a gente consegue ver na natureza, os animais, Deus também faz o processo de criação do homem e da mulher. Quando diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, isso denota que, mais uma vez, é um ato plural, um ato que chama a uma ação plural de um ser singular. Então, mais uma vez, um processo de entendimento de ação da Santíssima Trindade. Façamos o homem e a mulher à nossa imagem e semelhança. Façamos eles capazes de serem semelhantes a nós no processo do amar, no processo do agir e também no processo de reinar e governar e ajudar, no processo de cocriação, a ação de Deus no mundo. A imagem é uma ideia, é um conceito importante, pois a palavra imagem em hebraico aqui remete a nós exatamente um reflexo presente em um espelho. E é interessante termos essa visão de um espelho da antiguidade, que era feito exatamente por um boleamento de um metal. Então é quase a semelhança do que nós temos como se olhássemos uma concha ou uma colher bem polida e olhássemos o nosso reflexo, a nossa imagem. Então, o homem, ele é feito à imagem de Deus. Deus, dentro de um processo de imagem, é o objeto criador dessa imagem. O homem é só a imagem em si. Se entendermos desta forma, Deus é o que existe. Deus é o que há. Deus é o verdadeiro. A imagem é uma criação. Só existe a imagem a partir do objeto. Sem o objeto, não existe a imagem. Sem Deus, não existe o homem. E o homem, como imagem, só vai existir enquanto for verdadeiramente presente e próximo a esse objeto. Uma imagem não existe longe do objeto. Uma imagem não existe distante do objeto. Não é? Se a gente tem uma colher, se a gente sai de frente da colher, ou da concha, ou do espelho hoje em dia, não existe a nossa imagem. Não existe o nosso reflexo. Se eu afasto-me demais da minha imagem, do reflexo no espelho, a minha imagem vai desaparecer. Então, quando pensarmos em imagem, pensemos nessa reflexão. Mais ainda, nessa época, pensemos nesse metal, nessa concha de metal que servia como espelho. Além disso, denota que a imagem ela não é verdadeiramente o objeto. E, diferentemente dos espelhos de hoje, não reflete totalmente o objeto. Existirá, nesse período, imperfeições. Pelo próprio material, você poderia pensar. Mas o que está por trás da mensagem é uma imagem que precisa do objeto real. Mas, mesmo assim, não é o objeto real. E não é totalmente igual ao objeto real. Mesmo nos espelhos, hoje em dia, também não somos
totalmente iguais. A figura do espelho não é a mesma figura que nós somos quando nos colocamos diante dele. Então a imagem é esse processo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Imagem, como esse processo reflete, que vive numa dimensão, num momento distante e diferente do real. E semelhante na nossa capacidade de dominar e de nos ajudar na cocriação. Pois a partir daí, o homem começa a nomear os animais, começa a participar desse ato criador e descansará também no 7º dia com o seu Deus. Fechado esse processo criativo, homem e mulher são imagem e semelhança de Deus. E o texto nos continua a partir do 2º capítulo com a descrição dos acontecimentos do paraíso. Então, o homem e a mulher se encontravam no paraíso. E nesse processo, que já denota o relato da segunda criação, há uma mensagem muito importante que vai dizer respeito exatamente quando Adão, nesse relato, se observarmos, não tem ainda o processo do relato da mulher. O relato da mulher surge como um pedido a Deus, feito por Adão, necessitando de uma companheira, pois ele percebeu que no processo criativo todos os seres tinham uma companheira. Então, nesse momento, Deus coloca o homem junto com uma companheira, mostrando a dignidade do homem e a dignidade de que o homem e a mulher devem permanecer juntos, pois são imagem e semelhança um do outro. Então, como na Trindade, as imagens das pessoas, são também interconectadas, interrelacionadas, o homem e a mulher também são representativos. Vamos dizer, são da mesma espécie. Então, homem e mulher são feitos um para o outro. E essa é a dignidade da humanidade. Mas por que esse homem e essa mulher são feitos um para o outro? Para viverem no mundo, no processo criativo, no processo de amor criado por Deus. Todo ato criativo é um ato verdadeiramente de amor. Só que, dentro desse processo, Gênesis denota agora um outro texto. É interessante percebermos que nessas duas representações, do 1º capítulo e do 2º capítulo, eu te convido a fazer uma revisão e analisar novamente a ideia do texto de ser, na verdade, uma coxa de retalhos. Isso vai se dar em muitos livros da Bíblia, onde o autor final do texto, ele agrega passagens, mensagens, textos, histórias, e vai unindo-os dentro de uma lógica teológica. Até o momento temos a mensagem teológica de que Deus é um Deus criador e criou tudo. E como ato de amor, de uma ação trinitária, cria também o homem e a mulher e os faz verdadeiramente um para o outro. Dentro disso, percebemos diferenças do texto do 2º capítulo em relação ao 1º capítulo. Percebam que no 1º capítulo nós temos
uma dinâmica muito mais artística, muito mais poética. No segundo momento, nós temos uma ação mais narrativa, mais dinâmica nesse processo. E aí percebemos o terceiro texto. E fazendo conexão com esse terceiro texto, que vai se dar no terceiro capítulo, uma mensagem que é crucial para o entendimento desse terceiro capítulo, que é o último versículo do capítulo 2, versículo 25. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Guardem bem, meus queridos, essa mensagem final do último versículo do capítulo 2, porque ela é a base, é o link conectivo com o capítulo 3, que vai ser essencial. A história do capítulo 3 vai me dizer em relação à culpa original ou à origem do pecado original. Foi colocado, então, de uma forma mais poética, usando um gênero literário mais fantástico, a utilização de um ser que é a serpente. A serpente adentra nessa situação como um ser que tenta e que vai ser talvez um dos, e até compreendido no texto, como um dos animais mais astutos que Deus tinha criado, né? Que Deus tinha formado. A grande questão está exatamente nesse astuto. Hoje em dia, poderíamos dizer que seria a pessoa que tentaria dar um jeitinho, ou então passar a perna em alguém, ou... perdão, eu sou nordestino, de Campina Grande, meu pai diria, é um enrolão, um astuto, uma pessoa esperta, que tenta ganhar a vida enrolando e enganando os outros. Então, a serpente era esse ser. E aí é que chega o grande aspecto importante de que Deus proíbe a mulher de não comer do fruto de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela poderia comer todas as outras, menos desse fruto. A serpente, sabedora disso, vai e indaga a mulher sobre essa situação. E aí está a grande questão principal. Independente do conteúdo, né? Se era o conteúdo de conhecer o bem ou o mal, ou de não comer uma banana, ou de não comer a maçã, até porque, se vocês observarem no texto, não tem maçã. A grande questão é a ordem que Deus deu. Desobedecer a Deus é um pecado. Quando Deus fala, e se Deus fala, Deus é um Deus criador e age na criação através da sua fala, nesse processo de você não dar ouvidos a essa fala, você quebra uma relação. Porque uma relação é feita entre quem fala e quem escuta. Criamos entre nós aqui uma relação. Eu falo, vocês me escutam. Se o agente falante não é compreendido, escutado, não existe uma relação, uma conexão entre os dois. O ato da Eva e o Adão, posteriormente, como a gente lê no final, no restante do texto, não darem ouvidos ao comando de Deus, é em si uma imagem, uma transmissão narrativa que coloca em xeque uma verdade. Uma verdade que deve ficar clara para nós. Não obedecer a Deus
fará com que nós nos afastemos cada vez mais dele. Pois aí é a raiz do mal e do pecado. Ouvir a Deus é estar próximo de Deus, fazer a sua vontade é amar a Deus. Posteriormente, em outros livros, mas já adiantando esse conceito, é como provamos que verdadeiramente amamos a Deus. Inicia-se aqui uma teologia do Antigo Testamento. Como podemos provar que amamos a Deus? Nesse início da teologia, no livro de Gênesis, é fazendo a sua vontade. Se quisermos provar para o mundo que amamos verdadeiramente a Deus, fazemos a sua vontade. Se não fazemos a sua vontade, não amamos a Deus. Essa é a lógica do 3º capítulo de Gênesis. E essa verdade faz com que nós nos afastemos de Deus, e ao nos afastarmos de Deus, percebemos que estamos nus. Essa é uma verdade interessante, pois quando nos percebemos que estamos nus, e se a gente faz isso nos dias de hoje, a gente cria algo que se chama vergonha. E vergonha perpassa pela consciência. Então, ao sabermos, e nós sabemos que não obedecemos, não fazemos sua vontade, nós nos envergonhamos. E esse é o processo da culpa. Então, toda vez que tivermos é uma forma que o texto nos coloca para que, naquele contexto, naquele processo, há quase 3.000 anos atrás, as pessoas pudessem entender o que era o pecado original. Pecado original é não fazer a vontade do Pai, e a consequência disso é sentir uma vergonha tão grande dentro como se estivéssemos nus. Porque mostra o nosso afastamento do Senhor. Quando somos pequenos, nós ficamos nus frente aos nossos pais, aos nossos irmãos, não é? Bebezinho, 1 ano, 2 anos, 3 anos. A nossa mãe nos dá banho, a nossa tia, e não nos envergonhamos do nosso corpo. Por quê? Porque nós temos pureza de coração, nós temos conexão de amor com quem nos dá um banho, por exemplo. À medida que vamos perdendo isso, temos vergonha de ficarmos nus. Essa é a mensagem de agora Adão e Eva perceberam-se nus. A vergonha, a perda de conexão, a perda de união pela desobediência. Mas se eu desobedeço um comando, se eu desobedeço uma fala, é porque verdadeiramente eu não reconheço aquela fala como importante. Não reconhecer a fala de Deus como importante é porque lá no íntimo eu me sinto mais importante. Porque numa questão hierárquica, se alguém, um exemplo no nosso dia a dia, se nós recebemos uma ordem, faça isso, isso e isso. Aí você diz, eu não vou fazer, porque ele não tem poder sobre mim. Não é verdade? Se ele não tem poder sobre mim, é porque ou eu sou no mesmo nível hierárquico dentro da minha empresa, onde eu trabalho, do que aquela pessoa. Ou eu sou até maior. Porque um funcionário não pode dizer ao presidente da empresa, não é, o que ele tem que deixar ou fazer. Então, a mensagem importante também é, a origem do pecado é, não fazemos a vontade do Pai e assim mostramos que não estamos mais o amando, porque, na verdade, não o consideramos superior a nós. Nós nos consideramos no mesmo nível que Ele.
E desta forma, a consequência é percebermos que vamos adentrar numa realidade de vergonha, de culpa. Nos sentimos nus e precisamos verdadeiramente nos vestir. E após todo esse processo, percebemos mais uma verdade, que quem escolheu não mais agir dessa forma e não mais conviver com Deus, não foi Deus, foi o próprio Adão e Eva. Foi o próprio homem que escolheu, pois tudo é passível da escolha. A serpente pode nos tentar, mas no final somos nós que escolhemos. Mas uma coisa a Bíblia diz: o fim será sermos expulsos do paraíso e não ser mais possível ao nosso retorno. Mais uma vez, de uma forma poética, a expulsão do paraíso explica a nossa não convivência com Deus. Porque é bonito nesse trecho quando diz que Deus caminhava no jardim e perguntava algo que é muito importante: onde estás? Ou onde estavas tu? E essa é uma pergunta importante para trazermos desses capítulos. Onde nós estamos? Deus sempre faz essa pergunta para nós. Onde nós estamos? Podemos pensar onde nós verdadeiramente estamos ou desejamos estar. Estamos numa condição de não nos sentirmos envergonhados por estarmos nus diante de Deus, ou sentimos vergonha de estarmos nus, ou seja, sentimos que pecamos contra Ele, que não temos mais conexão com Ele, ou estamos verdadeiramente em intimidade com Deus. A teologia final do segundo processo criativo e do terceiro capítulo, do terceiro texto, é nos mostrar que fomos criados à sua dignidade, né? Temos uma dignidade, temos uma imagem, né? Temos alguém que nos criou e que nos deu condição de agirmos no mundo também como elemento coadjuvante no processo criativo do mundo, mas também, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, podemos perder esse convívio. E aí vamos ficar com a mensagem: onde nós estamos. Então agora eu gostaria que a gente pudesse fazer uma leitura de Gênesis capítulo 4, versículo de 1 a 16. Então vamos fazer uma leitura rápida para a gente poder aprofundar e compreendermos melhor essa passagem, que vai contar a história de duas figuras interessantes, Caim e Abel. Bem, esse trecho, então, mostra agora um outro relato, um outro texto com figuras diferentes. Vai contar a história de duas figuras que são Caim e Abel. Representativamente nesse momento, eles são dois irmãos, filhos de Adão e Eva. A história começa contando sobre como os irmãos, ou a humanidade, enfim, deve prestar sempre culto a Deus com o que tem de mais precioso, com o que nós conseguimos produzir, não é? Constituir, confeccionar, criar, plantar, enfim. Tudo devemos ofertar a Deus. Todo o nosso poder criativo, todo o nosso poder de ação, enfim, tudo que nós temos, damos em honra ao Deus Criador. Essa é uma primeira grande informação sobre esse texto que devemos levar para a nossa vida. O outro remete a que, uma vez munidos do afastamento de Deus, mesmo prestando cultos, mesmo reconhecendo-o como nosso Criador, podemos também minar dentro dos nossos corações a inveja, a maldade e fazer atos abomináveis. Caim e Abel. Caim, ele
apresenta-se como da agricultura, das plantas, o que tem de mais bonito, não é? A flora é sempre muito bonita, se a gente for olhar, não é? As plantas, os vegetais, tudo mais. Abel, criador, não é? Pastor, também importante, dá carne, dá o leite, enfim. Mas aí o que acontece? Deus se agrada mais da oferta, do retorno de Abel. Isso promove em Caim uma revolta, uma raiva, uma ira, uma inveja. A tal ponto de, mesmo sendo igual, mesmo sendo semelhante, não é? Sendo irmão, como todos nós somos, né? Vocês são os meus irmãos, eu sou irmão de vocês, assim entendemos dentro da nossa religião, dentro do nosso cristianismo. Todos somos irmãos perante Deus. Mas mesmo assim, todos tendo a mesma dignidade, todos nós sendo verdadeiramente filhos de Deus, nesse contexto, nós podemos fazer coisas abomináveis. E aí o trecho denota isso. Até que ponto a humanidade pode fazer o mal de, mesmo sem ter dado a vida, tirar a vida? Pois só Deus que dá a vida, é capaz de dar a vida porque Ele é o Senhor da vida. Não somos nós. Nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém. E Caim, por inveja, mata o seu irmão Abel. E desta forma, ele cria a maior abominação possível. Além de um processo de querer ter o domínio da vida, como o Senhor da vida, e aí retirá-la, ele mata e faz mal a seu irmão, um semelhante. Então, esse trecho denota até que ponto a humanidade chegou. A humanidade chega afastada de Deus a um ponto de que é capaz de matar o seu próximo. E esse próximo, esse irmão, vai ser novamente chamada a atenção no Novo Testamento. Existe uma ideia de analisar o texto através de um conceito chamado de tipologia, ou seja, o que o Novo Testamento pode nos guiar para a representação, no Antigo Testamento, nos guiar para uma representação no Novo Testamento. Então, um tipo. Né? A história de Caim e Abel será retornada no Novo Testamento e aí ressignificada e corrigida. E quando chegarmos lá, vamos entender melhor como devemos tratar o outro semelhante a nós, como devemos tratar o nosso irmão. Não é dessa forma que é relatado em Gênesis, matando a sua bel vontade. E a partir daí, Deus marca Caim com essa vergonha de assassinar o seu próprio irmão. Então agora, eu pediria que vocês pudessem então abrir a Bíblia e ler Gênesis capítulo 6, o trecho do capítulo 6, de 1 até o capítulo 8, versículo 22. Então, como vocês observam, esse trecho relata dois aspectos importantes. Um, dando continuidade à leitura de Caim e Abel, de que os atos maléficos ou a desobediência a Deus não é só, vamos dizer assim, luxo da humanidade. Até os seres espirituais que convivem diretamente com Deus, que veem a sua face, também podem fazer desobediência a Deus. Como nos conta aí no início do capítulo 6, versículo de 1 a 7, a relação, né, dos filhos de Deus com as filhas dos homens. E, consequentemente, tendo como criação, né, os gigantes. O que esse texto nos remete é exatamente de que
A desobediência a Deus, ela pode também ser praticada pelos seres espirituais e, mesmo assim, com uma aberração sendo formada. Então, mesmo isso não é só crédito da humanidade, os seres também espirituais podem cometê-los. E as atrocidades vão aumentando tanto que essa relação vai aumentando a chegar ao ponto da humanidade como um todo se corromper, como uma disseminação da corrupção. Pois o mal tende a ser mais fácil e aí a ter mais aderência. O texto, então, adentra dentro desse processo de corrupção da humanidade, tanto da humanidade dos seres espirituais, com o início, e aí a gente vai dando, como vocês perceberam na sequência, a história do dilúvio e de Noé e sua família. Então, não se encontra mais pessoas dignas na humanidade, e aí Deus resolve, como detentor do ato criador, fazer o que desejar sobre a sua criação. E da mesma forma que lá no início, em Gênesis, a terra sai das águas, né? Ela brota das águas, ou seja, as águas da criação, Deus também pode fazer com que a terra afunde novamente e as águas cubram a terra, ora uma vez criada. Então, o dilúvio vai nos mostrar um processo de escolha específica de uma humanidade digna, de seres que ainda existem com dignidade, respeito e obediência à palavra do Senhor. Então, a esses Deus irá proteger. Deus irá proteger novamente, também chamando, convocando a sua criação e aí a representação dos animais. Mais uma vez, aos pares, macho e fêmea, pois assim existe a possibilidade da continuidade da descendência e a continuidade do processo da criação. Então, a família de Noé e os animais são colocados representativamente num símbolo que é uma arca, pois o mundo vai enfrentar dificuldades, à semelhança do que acontece em muitos momentos da nossa vida. A terra, uma vez que em Gênesis, no início, sai das águas por ação de Deus, agora voltará para debaixo da água e as águas governarão e inundarão tudo. E aí acontecerá o que se chama de dilúvio. E uma vez o dilúvio tendo acontecido, mais uma vez, por ação criativa de Deus, a terra sairá novamente dentre as águas e será refeito uma nova criação, e aí será feito um novo processo de aliança, agora com o símbolo tipo da a figura de Noé. Então, a aliança com Noé é feita e para marcar definitivamente essa aliança se faz exatamente o arco-íris no céu. Então, o símbolo do arco-íris mostrando a nova aliança que Deus faz com a humanidade. E aí, começamos a ideia novamente agora de voltar com a teologia de Gênesis nesse processo da história da criação, de que Deus é o Criador. Então, Ele cria da forma que Ele quer, quando Ele quer. No processo do dilúvio, Ele faz um processo de recriação da humanidade. E, definitivamente, começa agora uma nova teologia. A teologia da aliança. Essa teologia que vai se iniciar agora com Noé e vai adentrar no segundo escopo, no segundo grupo de textos de Gênesis como um todo, que vai ser a história dos patriarcas. Então, a teologia, até então, Deus Criador, cria por amar,
mas agora um Deus que procura a humanidade e faz com ela uma aliança. E para concluirmos esse processo final desse texto, eu convido também mais uma vez vocês a fazerem uma leitura do capítulo 11, versículo 1, ao capítulo 9 de Gênesis, capítulo 11, versículo de 1 a 9. Vai falar um pouco sobre um acontecimento que a humanidade fez posteriormente ao dilúvio, que é a história da Torre de Babel. Bem, como vocês perceberam, esse texto ele aborda um novo recorte, uma nova relação, traz para a gente uma nova experiência de vivência do escritor, um recorte importante que vai receber o nome de A Torre de Babel. Inicialmente percebemos no texto que ele comenta que todos, ou seja, toda a terra, falavam uma única língua e servia-se das mesmas palavras. A ideia por aí, a ideia por trás dessas palavras é de que língua representa uma forma de comunicação. Falar as mesmas palavras é exatamente se conectar, se harmonizar, tornar-se unidos uns com os outros. Quando eu converso com minha esposa, eu tenho 2 filhas, graças a Deus, verdadeiramente, e eu sou muito grato a Ele por essas 2 graças na nossa vida. A gente vai conversar, educar, fazer alguma coisa. Então a gente sempre combina de dizer, eu vou falar isso. Você concorda? Concorda? O que você acha? Escuto, a gente reflete e a gente combina em falar as mesmas palavras. Ou seja, que a gente tenha um entendimento, que a gente concorde, que a gente se una com um propósito, que nós façamos algo acordado. Aqui o texto começa dizendo que toda a humanidade era assim no início. As pessoas tinham a concordância, pois estavam fazendo o acordado, a aliança com Noé. Só que em determinado momento, mais uma vez, os seres humanos começaram exemplo. E aí é interessante, pois o final desse trecho do livro das origens, da criação, volta ao início do livro, quando mais uma vez a Eva e o Adão procuram não se entender mais com Deus. Agora, os seres humanos, porque, enfim, desejavam também ser os deuses da sua vida, aqui temos a representação agora da própria humanidade novamente. A humanidade representada no início como Adão e Eva, agora a humanidade representada pelos homens, que, na vontade, mais uma vez, de atingir aos céus, ou seja, de tomar o lugar do Senhor, de tomar o lugar de Deus, constrói uma torre, figurativamente, para chegar até lá, mas não conseguem. A partir daí, então, não haverá mais entendimento, pois o ser humano mostra-se, mais uma vez, difícil de ter harmonia e obediência para Deus, mas principalmente de não reconhecer a Deus como seu Senhor e de, muitas vezes, querer tomar o lugar de Deus na sua vida. Então, a história da Torre de Babel remete-se não necessariamente só à ideia, como muitos podiam pensar, da origem dos vários idiomas, mas, acima de tudo, denotar mais uma vez que todas as vezes que o ser humano não encontra-se em harmonia com o seu semelhante, com a sua imagem, e muitas vezes deseja tomar o lugar de Deus na sua vida, entrará numa situação de desgraça, de confusão, e não viverá bem. Esse é o grande sentido dessa passagem. Espero que verdadeiramente tenha entendido dessa forma e tenha sido fácil essa compreensão, porque são textos que muitas vezes, se a gente não entende o gênero literário, complica o nosso entendimento. Concluímos então essa nossa primeira jornada
Espero que tenha sido agradável a todos. Mais uma vez, remete-se à primeira grande parte do livro do Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11. Espero que tenha sido interessante e que pudéssemos perceber verdadeiramente os recortes, a mistura e a beleza dos textos, como uma coxa de retalho que vamos juntando pedacinhos, mas que ao final tem uma funcionalidade, nos cobre, nos faz dormir bem, nos protege do frio. Então, que esse texto, veja a beleza do texto bíblico unido a várias mãos, a várias épocas, a várias comunidades. E ao finalizar, gostaria de pedir a Maria, Nossa Senhora, Mãe da Sabedoria, muita luz e proteção a todos, rezando uma Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,